Ao abrir os jornais em 11 de novembro de 1937, os brasileiros deram de cara com a notícia de que o Brasil, comandado por Getúlio Vargas, era agora uma ditadura. Um dia antes, em 10 de novembro, o Getúlio revogou a antiga Constituição e instaurou uma nova, que lhe dava poderes quase ilimitados, iniciando assim um período autoritário que ficou conhecido como Estado Novo. Jornais importantes da época, como o Jornal do Brasil ou o Diário Carioca, informaram o povo tanto sobre o discurso que o presidente pronunciou nos rádios, quanto também sobre as novas políticas que seriam implementadas a partir daquele momento. O Estado Novo impôs à sociedade uma série de medidas ditatoriais, como, por exemplo, a centralização do poder nas mãos do Executivo, o fechamento do Congresso Nacional, o fim dos partidos políticos, a extinção do direito de greve, a manipulação dos meios de comunicação, a liberdade de repressão aos opositores e por aí vai. Qualquer um que fosse contrário ao regime era automaticamente um inimigo desse mesmo regime. Entre eles tinham, por exemplo, jornalistas, intelectuais de esquerda, militantes, políticos e, claro, escritores. No meio disso tudo, uma das coisas mais afetadas foi a literatura brasileira. A censura, que é uma das práticas mais comuns em governos autoritários, foi bastante prejudicial naqueles anos. Antes mesmo de instaurar a ditadura em 1937, o governo de Getúlio já perseguia e prendia escritores acusados de vínculo com o comunismo. Dois exemplos emblemáticos foram Graciliano Ramos e Jorge Amado. Só que após o início do Estado Novo, esse último, Jorge Amado, foi preso novamente. Além disso, a sua obra, os seus livros que foram publicados até então, protagonizaram uma das cenas mais tristes da história da nossa literatura. Em 19 de novembro de 1937, apenas 9 dias depois da nova Constituição, vários livros desse escritor foram recolhidos e queimados em praça pública na cidade de Salvador. No total, foram mais de 1.600 exemplares. Além disso, também queimaram diversos títulos do autor paraibano José Lins do Rego. A queima de livros é algo que sempre existiu na história da humanidade, sendo um dos simbolismos mais grotescos para o fim da liberdade de expressão. É um tipo de prática que deve ser repudiada ao extremo, é algo completamente inaceitável. Tem uma frase bem marcante sobre isso que geralmente é atribuída a um escritor alemão que eu gosto bastante, chamado Heinrich Heine. Ela diz assim, abre aspas, toda vez que queimarem livros, acabarão no final por queimar pessoas. É fácil ver como Heine estava certo. Basta lembrar da famosa queima de livros realizada pela Alemanha nazista em 1933 e, posteriormente, o genocídio durante o Holocausto. Felizmente, nenhuma dessas atitudes do governo Vargas foi suficiente para apagar a voz e o precioso legado de todos esses escritores que eu citei até agora. Um detalhe importante é que entre aqueles livros que foram queimados em Salvador, estava o último lançamento do Jorge Amado até então, um livro que curiosamente também foi publicado em 1937. No caso, eu estou falando de Capitães da Areia, um livro que se tornou não apenas a sua obra mais conhecida, mas também um dos livros mais importantes da literatura brasileira do século XX. Eu tenho aqui comigo um livro chamado Quem é Quem?, que inclusive foi um dos primeiros livros que eu ganhei quando eu era mais jovem. É um livro que eu realmente tenho um carinho enorme. Nessa obra aqui, nós temos pequenas biografias e também algumas curiosidades sobre diversos brasileiros famosos, nos mais variados campos e áreas do conhecimento. Aqui, claro, tem uma parte dedicada ao Jorge Amado, e nela tem também algumas frases que esse escritor disse em entrevistas. Duas delas me chamaram bastante atenção e eu quero ler aqui para vocês rapidamente. Ambas saíram na revista Veja em setembro de 1969. Olha só. A Bahia é meu tema, meu território físico e moral. Sei dela de um saber sem dúvidas, vivido e não observado do lado de fora. Estou do lado de dentro. E as coisas da Bahia eu as trago no coração, no sangue. O importante é que a literatura atual denuncie a existência dos problemas e contribua para que sejam superados. Esses dois trechos são simplesmente perfeitos para resumir esse clássico maravilhoso chamado Capitães da Areia, já que aqui nós temos a Bahia do Jorge Amado com uma forte denúncia para os problemas sociais.
A principal questão dessa obra é sobre a triste condição das crianças que foram abandonadas e não tiveram nenhum tipo de suporte, seja pela família ou seja pelo Estado. No livro, nós acompanhamos a vida de várias crianças que vivem num grupo conhecido como Capitães da Areia, grupo esse, inclusive, que estava sendo perseguido pela polícia. São aproximadamente 100 crianças e adolescentes que vivem num trapiche abandonado que fica bem pertinho da areia e do cais de Salvador. Só nisso daí, né, você já consegue ligar os pontos e entender o porquê desse nome, né, Capitães da Areia. Elas se sustentam muito com base em pequenos roubos que realizam na cidade. Além disso, boa parte desses jovens, por conta das inúmeras dificuldades, acabaram amadurecendo absurdamente rápido. Eles viviam como adultos, eles falavam como adultos, eles bebiam, eles fumavam, eles jogavam por dinheiro, eles tinham relações sexuais e por aí vai. A leitura aqui começa de uma forma bem diferente, bem fora do usual. De início, nós temos simplesmente algumas cartas para a redação de um jornal bastante tendencioso chamado Jornal da Tarde. Nessas cartas, nós observamos quase que um resumo de como aquelas crianças eram entendidas pela imprensa local, pelas autoridades e também pela própria população. Dá para notar uma mistura entre a compreensão por parte de alguns poucos e o ódio e desprezo por parte de outros. Depois dessa parte, que é extremamente interessante, crítica e também irônica, nós temos de fato a narrativa sobre aquele grupo, com destaque para alguns personagens. Nós vamos aos poucos conhecendo a personalidade deles e também principalmente a sua história. Nós acompanhamos, por exemplo, o Pedro Bala, que é o líder do grupo, filho de grevista e também muito respeitado por todos. Tem também o João Grande, que é um garoto que tinha bom coração. Tem o professor, que é o estrategista, né? E ele também gostava muito de ler e de desenhar. Tem o Sem Pernas, que é um personagem profundo, inesquecível, sabe? Que tinha muitos traumas, além de uma deficiência nas pernas. Tem a Dora, que é a única menina do grupo, uma personagem extremamente cativante, que se juntou aos capitães após a morte da sua mãe. Tem o Gato, que era um malandro. Tem o Volta Seca, que é violento, é apaixonado por Lampião e também é inspirado numa pessoa que realmente existiu. Tem o Pirulito, que é religioso, além de outros que aparecem menos. Apesar de todos sofrerem das mesmas dores, né, do abandono e também das injustiças, cada um tem o seu próprio sonho. É muito difícil o leitor ou leitora não se apegar pelo menos a alguns desses personagens. O livro é dividido em 3 partes, sendo que os capítulos funcionam quase como episódios. Temos sempre uma determinada situação ou aventura que envolve um ou algumas dessas crianças. No meio disso que nós vamos entendendo o papel de cada. Nós acompanhamos partes que falam sobre roubos, sobre prisões, sobre carências, sobre a indiferença da população, sobre violência, especialmente violência policial, sobre as injustiças. Tem também algumas partes bem emocionantes, partes que falam sobre as pequenas alegrias no dia a dia, sobre as tristezas e várias outras coisas. Não dá pra dizer que esse é um livro que tem um protagonista, sabe? Claro que tem um ou outro personagem que aparece mais, que é mais aprofundado, como por exemplo o caso do Pedro Bala, da Dora ou até do Sem Pernas. Só que a proposta aqui é para falar de todos, sobre os Capitães da Areia e sobre as crianças de rua. O Jorge Amado ele sai do micro para nos mostrar o macro. Um detalhe muito importante é que nesse livro existem partes que são extremamente pesadas e violentas, o que nos mostra que o Jorge Amado não teve a menor intenção de criar personagens perfeitos ou irreais, muito pelo contrário. Por conta disso que vemos nessa obra o que é ser uma criança abandonada, o que ela pode sentir e também o que ela pode até acabar fazendo, inclusive coisas brutais, justamente por não ter a devida instrução, por não ter o devido cuidado, por não ter as devidas oportunidades. Jorge Amado, em Capitães da Areia, traça uma crítica à hipocrisia de uma parcela da sociedade que finge se preocupar com as crianças, mas que na verdade não está nem aí. O livro expõe uma clara diferenciação que existe entre as crianças que tiveram a sorte de nascer num berço rico, num berço de ouro, e aquelas que têm que simplesmente lutar para sobreviver, aquelas que tiveram que se tornar adultos muito antes da hora. Seja com a brutalidade das autoridades ou com a ineficiência dos reformatórios, dá para perceber que o autor tenta nos mostrar a fragilidade das instituições que deveriam, em tese, estar tomando algum tipo de atitude com relação a esse problema.
Um detalhe importante é que, para escrever esse livro, o próprio Jorge Amado dormiu num trapiche abandonado com várias crianças de rua. Então ele tinha noção, sabe, do que ele estava falando. Essa é uma leitura perfeita para abrir os olhos para essa situação. Por mais que seja um livro que foi publicado em 1937, há vários anos atrás, há várias décadas atrás, esse é um problema que existe até hoje por aqui. Basta você andar nas ruas de uma cidade grande do Brasil, por exemplo, para ver. Capitães da Areia é um livro que foi narrado em terceira pessoa e que se insere na segunda fase do modernismo, além de contar também com várias características regionalistas. A obra do Jorge Amado costuma ser dividida em períodos, sendo que o primeiro deles é muito marcado por mostrar a vida das pessoas que têm menos oportunidades. Como podemos imaginar, Capitães da Areia é justamente um livro desse primeiro momento, assim como outros tipo Suor, Jubiabá, Terras do Sem Fim, Mar Morto e por aí vai. Essa obra traz um pouco do teor mais militante do escritor naquela época, especialmente na parte final dela, que fala bastante sobre greves e sobre protestos. O livro também ressalta bastante as diferenças entre ricos e pobres, mostrando muito das comodidades dos mais abastados e das privações dos mais necessitados. Também, claro, assim como vários livros do autor, temos aquela preocupação frequente em mostrar a cultura local, seja culturas, religiosidades, mostrando muito realmente da cultura da Bahia e de todas as suas riquezas. Vale dizer também que Capitães da Areia fala bastante sobre problemas de saúde que assolavam a sociedade da época, como, por exemplo, a questão da varíola e a forma como essa doença ressaltava a desigualdade social, coisa que, inclusive, lembra muito aquilo que estamos vivendo agora com o coronavírus. Para finalizar, eu queria deixar aqui só alguns apontamentos sobre a minha experiência de leitura. O Jorge Amado é um escritor que eu ainda tenho muito a descobrir e que, com certeza, a cada leitura de um livro dele eu vou trazer uma resenha aqui para vocês. Capitães da Areia é um livro que me emocionou de uma forma que nenhum outro título nacional fez até então. É um livro que com certeza se tornou um dos meus favoritos de todos. Tem algumas partes nessa obra que são inesquecíveis, sabe? Não tem outra palavra. O capítulo, por exemplo, chamado As Luzes do Carrossel, para mim é perfeito. Eu posso até estar errado, mas se eu fosse arriscar alguma coisa na minha vida, eu diria que esse capítulo do As Luzes do Carrossel foi um dos mais bonitos que a literatura brasileira já produziu. Enfim, pessoal, deixo aqui para vocês mais essa recomendação. Leiam Capitães da Areia, vocês não vão se arrepender. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa que foi mais uma resenha de um livro do grande Jorge Amado. Aproveito também para te convidar para me seguir no Instagram e no Telegram. Eu estou publicando bastante coisa por lá nesses últimos tempos, desde bastidores, mini resenhas, dicas de contos e por aí vai. Os links estão aqui na descrição. Não esquece também de que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu produzo por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje, o Capitães da Areia, e aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!